Amém. Graças a Deus pela oportunidade de, mais uma vez, podermos abrir as Sagradas Escrituras. Não sei porquê, mas eu tenho a sensação de que esses dias que se aproximam serão dias difíceis, mais difíceis. E eu não sei a que nível isso pode chegar, então é tempo realmente de aproveitar a liberdade que nós temos. A liberdade que nós temos não apenas de nos reunir, né, de poder falar em nome do Senhor, mas de ler as Sagradas Escrituras e aproveitar para fazer com que ela saia do nosso espectro intelectual, né, e desça para o nosso coração, para a nossa alma, fique gravado em nós. Seria interessante aproveitar esses dias para decorar versículos chaves, para decorar trechos da Bíblia de fato e de verdade, porque pode ser que em algum momento nós não as tenhamos. Bom, eu vou começar a pregação de hoje no texto que eu terminei semana passada, em 1 de Timóteo, capítulo 4. Mas antes de dar início propriamente dito àquilo que eu vou falar, eu acho interessante ouvir o pastor Cristiano falando, né? Porque se a gente pega uma outra liderança, um outro pastor, apóstolo, e enfim, o que nós temos são donos do saber, né? E o que a gente ouve eu não fui preparado para resolver isso, né? Eu ouço de todas as partes. E é de uma humildade, de uma simplicidade que precisa ser grifada. Porque outros diriam, eu faço do jeito que eu quero, que Deus me comanda, eu ouvi a voz de Deus e vai permanecer desse jeito, e é assim que funciona. Mas o que nós ouvimos eu ouço de todo mundo e eu trabalho para a coletividade. Esse chamado, poucos assumem. Infelizmente, nós temos ministérios que levantam seus próprios nomes, que centralizam seus próprios egos. Então, como não é ele que está falando, sou eu, estou dando testemunho, outro dê testemunho de ti, né? Eu estou apenas grifando aquilo que foi dito, para que você valorize e entenda que as decisões que são tomadas, as direções que são dadas, são feitas com um fundamento, que não é o que se prega aí fora, mas é o amor. Não é esse amor que se prega aí que a gente bate aqui o tempo todo, né? Mas é o amor que o Senhor nos chama a ter e a praticar e a expressar uns pelos outros. Então, a gente fica pensando, né? Deus tem nos guardado, graças a Deus. A gente vai no mercado, como eu brincava ontem, né? Gente, eu fui no Ceasa e voltei, misericórdia. Né? A gente brinca muito com o Davi, que fica ali, né, na situação onde, infelizmente, a gente teve ali a situação da Gleides, né? E ele estava ali com a família, está ali, está junto. E graças a Deus, Deus tem guardado. A gente vai, a gente volta. Né? E ninguém é intocável. Ninguém. Mas graças a Deus, sua fidelidade, enquanto nós praticamos aquilo que Deus nos chama a fazer, como o pastor disse, né? Se eu tiver que ir lá orar e colocar a mão em alguém, a gente vai fazer. Vai ser feito, porque é a necessidade daquela pessoa e por amor a ela vai ser feito. Mas isso não significa que não há exposição, né? Que não há risco. Então, guarda isso no coração para falar menos, para criticar menos, para questionar menos, para entender que existem coisas que Deus faz para trabalhar individualmente com cada um de nós. Amém? 1 de Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler do versículo 1, vou ler o capítulo todo, mas eu quero aqui frisar, voltar para os pontos em que eu parei a pregação da semana passada, em como a gente, de fato,
quais são os antídotos, né? Quais são as práticas, quais são as fórmulas, entre aspas aqui, né? Bem grande, fórmulas, que nós podemos usar à luz das Sagradas Escrituras. Quais são as armas? Eu acho que eu achei o termo. Quais são as armas, à luz das Sagradas Escrituras, que nós podemos usar para passar por essas ideologias, por essas filosofias, por essas, né, propostas que o mundo adere, prega, impõe, de forma sadia, passar de forma sadia. Versículo 1 do capítulo 4. O Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé. Então, eu terminei dizendo que o relativismo vai atacar a sua fé. E darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O relativismo vai trazer uma nova revelação, né? Um novo conceito, uma nova ideia, uma nova proposta, né? A partir da dúvida, a partir da sua incredulidade, isso vai ser semeado e você vai dar ouvidos, vai dar atenção, sob influência da hipocrisia de pessoas mentirosas, que têm a consciência cauterizada. Então, a influência de pessoas mentirosas vai semear em você doutrinas de espíritos enganadores e de demônios, né? O apóstolo Tiago, no capítulo 1, eu vou lá rapidinho, você não precisa nem ir, só vou aqui rapidinho, ó. Capítulo 1, versículo 16, diz assim: meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Em outras versões diz: não vos enganeis a vós mesmos. Não vos enganeis a vós mesmos. O apóstolo Tiago, né, Tiago, ele tá dizendo o quê? Olha só, não se permita que uma mentira vire verdade para você. Não permita que você se engane de tal forma que aquilo que é uma mentira se torne verdade. Não vos deixes enganar, não seja enganado por vocês mesmos. Não se iludam com o mundo, não se iludam com as falácias, não se iludam com as filosofias, não permita, porque isso vai ser a cama, onde esses espíritos enganadores e essas pessoas mentirosas, né, esses demônios, vão se acomodar. Vai ser o lugar onde essas ideias vão descansar. Se você permitir esse engano, se você permitir que uma mentira seja verdade, como nós lemos Isaías na semana passada. Não permita. Então, esse não permita dá a você a chave, dá a você a decisão, dá a você a ação. Você tem a autonomia de decidir se você vai acreditar em qualquer outra coisa ou se você vai acreditar na Bíblia como verdade absoluta. O problema é que muitas vezes nós estamos tão envolvidos nessa cosmovisão que nós não percebemos que é mentira. Nós achamos que é verdade, porque é tão parecido, é tão semelhante, são coisas tão assim, né, sutis, que a gente, não, mas qual é o problema dessa colocação, dessa expressão? Mais amor, por favor. Foi o que eu comentei na semana passada. Qual é o problema? O mundo precisa de mais amor. A sutileza unida à nossa ignorância, ou à nossa dúvida, ou à nossa insensibilidade, ela vai gerar ocasião para que você permita-se ser enganado. Permita-se ser enganado. E é isso que não pode acontecer.
Você precisa tomar as Sagradas Escrituras e resistir, usando as armas que nos foram doadas, colocadas. 3. São líderes que proíbem casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Bem firmados na verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se puder ser recebido com ações de graças. Porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração, orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pela palavra da fé e pela boa teologia que tens seguido. E eu comentei aqui a questão de você ser nutrido. A diferença entre ser alimentado e ser nutrido. Ser alimentado é você comer de qualquer coisa. Você vai encher, vai satisfazer a sua pancinha. Mas ser nutrido significa você selecionar alimentos que vão disponibilizar para o seu organismo o nutriente que você precisa. Então, uma pessoa que sofre de anemia, ela precisa comer alimentos que contenham ferro, e não só isso. Ela precisa se encher de vitamina C, porque a vitamina C vai trabalhar a absorção desse ferro, e assim por diante. Então, você precisa saber o que você está comendo para surtir o devido efeito que você espera. O problema é que a gente não discerne isso. A gente está comendo de tudo quanto é coisa e achando que está tranquilo. Está tudo bem. É como eu comento muitas vezes. Eu gosto de fazer uma lasanha, tem milhões de anos que eu não faço, mas ela é gostosa. De espinafre com molho branco. Tá certo? Ela é lasanha de massa, mas ela tem espinafre. E o molho dela é com leite. Então, não adianta, não combina. Por quê? Porque por mais que o ferro seja cheio de... O espinafre seja cheio de ferro, o cálcio rouba o ferro. Então, uma coisa anula a outra. Eu não deveria juntar, né, leite e verduras. Então, quem olha para dizer assim, mas é de espinafre, é saudável, mas se está com leite, tem queijo, você não absorve nada, o seu corpo está só se enchendo, mas você não está sendo nutrido, ainda que tenha a aparência de alimento saudável. Tem todo um contexto na situação. Então, você estar nutrido da palavra de Deus significa o quê? Você selecionar, gerar a química necessária, né? Os compostos químicos necessários para o seu corpo absorver aquilo ali e produzir o efeito necessário. Assim a gente deve fazer com a palavra de Deus. Não, peraí, eu preciso me nutrir da palavra de Deus. Eu preciso estar nutrido daquilo que fortalece o meu organismo, daquilo que me produz vida, que me faz viver plenamente. Essa química está aqui. Você precisa ler os profetas, você precisa ler o Pentateuco, você precisa ler o Velho Testamento, o Novo Testamento, os Evangelhos, a Epístola. Quando você reúne isso tudo, você tem um prato balanceado que é capaz de produzir vida. Mas se você se alimenta só da parte gostosa, só das promessas, você tem a caixinha de promessa, né, que é aquela parte que você gosta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas você não quer andar com Ele no vale da sombra da morte. Quando você se alimenta só dessa parte, você é deficiente. Porque no momento em que a circunstância ruim bater, o dia da provação chegar, e esse dia mau, ele existe, está escrito, mas ele diz, olha, equipe-se para o dia mau, coloque o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada, a sandália, enfim. Esteja bem equipado, porque o dia mau vai chegar. Vai chegar. Mas o triunfalismo, que é outro ismo da vida aí, inebreia, né, embaça a vista da igreja. E ela acha que o dia mau nunca vai chegar. Ou que o dia mau sempre vai ter um grande livramento. Estar nutrido da palavra vai fazer com que você saiba dizer como Paulo, eu sei estar feliz, contente em todas as circunstâncias.
Quando eu tenho, quando eu não tenho. Quando eu estou em fartura e em fartura, faltura. Quando está tudo bem e quando está tudo mal. Quando está do jeito que eu esperava e quando não deu certo. Eu estou feliz, eu estou contente, porque em todas as coisas eu fui experimentado. Ele está nutrido da palavra. Das palavras da fé e da boa teologia que tem seguido. 7. Mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Mais uma vez. Rejeita. Rejeita é a ação sua. Opa, eu não quero isso. Não, peraí, isso aí não é para mim. Eu não quero comer isso aqui. Isso aqui vai me fazer mal. Eu não vou ouvir. Até o pastor falou. Selecione o que você vai assistir. Selecione, porque está ficando cada vez mais difícil. Selecione o que você vai ouvir. Selecione aquilo que você vai se expor. Rejeita as fábulas. Exercita-te, porém, na piedade. Então, se você está nutrido desses elementos, né, dessa química que produz vida em você, dessas palavras de vida, então você vai exercitar a piedade, você vai praticar tudo que você tem recebido do Senhor. 8. O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa. Para tudo ela é proveitosa. Não há nada. É aquele superalimento, né? Tipo água de coco. Que você pega aquela água de coco, bebe o seu organismo, bum, né? Recebe uma dose boa de nutrientes e tudo mais. Você tomou que revigora, né? Para tudo é proveitosa, assim é a piedade. Porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação, pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, enquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens. A nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, e especialmente dos que creem. Ordena, pois, e transmite esses ensinos. Ninguém menospreze o fato de serem jovem, procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Então, esses são os crivos que vão ser avaliados. Se você é um bom exemplo na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, Paulo está dizendo, né? Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. E eu fiz aqui, né, aquela troca, dizendo, enquanto Jesus não volta, enquanto a gente aguarda Jesus, a exortação permanece a mesma. Nós devemos nos aplicar à leitura, à exortação e ao ensino. Não disse, aplica-se às festas, aos entretenimentos e às reuniões de comunhão. À leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, seja ele qual for. Deus te deu um dom, desenvolve esse dom, multiplica ele, porque Deus vai requerer. E que te foi outorgado por mensagem profética com imposição de mãos da parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades. É responsabilidade sua se dedicar, aplicar-se à leitura, à exortação, ao ensino. É responsabilidade sua desenvolver o dom que há em ti. É responsabilidade sua ser exercitado na piedade. É responsabilidade sua avaliar o que você está comendo, o que está nutrindo a sua vida espiritual. Responsabilidade, para que todos possam testemunhar o seu progresso. Opa, então vou olhar e dizer assim, não, como ele é responsável com a fé, olha como ele é responsável com o amor, olha como ele é responsável com a doutrina, com a palavra, com a leitura. Ele é responsável, dedicado, faz as coisas ali. Isso vai ser um bom testemunho. E aí outras pessoas analisando esse progresso, analisando essa responsabilidade, vendo o seu comportamento de vida alheio a esse tipo de filosofia de relativismo, iluminismo, humanismo, ismo, vai dizer, pô, esse cara é diferente, essa pessoa é diferente. Pode até ser diferente para esquisito, mas é diferente.
16. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Tem cuidado de ti mesmo. Primeiro você olha para você, e depois aquilo que você ensina. Não sai ensinando qualquer coisa sem saber. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida, quanto a de todos que te derem ouvidos. Então, essa responsabilidade que é colocada sobre os nossos ombros, de sermos criteriosos naquilo que somos nutridos pela palavra e na produção da piedade, no exercício da piedade, no amor, na esperança e tudo mais, vai redundar em almas. Nós criamos expectativas de muitas formas de como nós vamos alcançar as pessoas que estão ao nosso redor, e nós achamos que nós temos que discutir com ela a teologia e asseverar contra a filosofia e tudo mais. Mas a verdade é que Deus já preparou o método. E o método é: viva aquilo que eu te ensinei. Faça aquilo que eu te chamei para fazer e seja aquilo que eu te chamei para ser. Livre de toda sorte de contaminação. E a partir daí, você vai ter o quê? Pessoas sendo atraídas para o reino dos céus. Porque Deus vai fazer com que você seja a oferta necessária em prol do seu próximo. Enquanto o pastor Kleber ministrava sobre o louvor do tua casa, minha casa, sou tua casa, minha casa, minha casa. Vou falar nada do louvor, gente. Tá, ficar tranquilo. Enquanto ele ministrava, põe as coisas no lugar, porque ele muda a música toda, né? Muda as coisas de lugar, troca tudo de lugar. Sei lá qual é o original. Eu sei que ele colocou, põe as coisas no lugar. Põe as coisas no lugar. E enquanto ministrava nessa situação, eu tive uma impressão de um pódio. Um pódio é um lugar onde há primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto colocados, né? E, de repente, esse pódio, ele se transformou em um trono e um altar. Porque não pode haver primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Não tem que existir uma classificação de quem é o nosso Deus. Esse aqui é o primeiro, depois é Mamon, depois é... Isso não existe. O que existe é um trono onde Deus se assenta para ser adorado, para governo, para domínio das nossas vidas, e um altar, onde a gente joga todo o resto. Onde a gente lança tudo aquilo que a gente tem como precioso nas nossas vidas. Então, eu vou pegar a família e vou colocar no altar: Senhor, eu consagro a Ti. Eu vou pegar profissão e vou dizer: Senhor, eu consagro a Ti. Eu vou pegar qualquer outra coisa que esteja aí no seu coração, que eu não sei o que é, e vou dizer: Senhor, eu consagro a Ti, porque ao Senhor pertence o domínio. O Senhor se assenta no trono. Não é plural. Não são vários deuses elencados. Não é um pódio. É um único Deus só. Um Deus único. O Deus único. É por isso que o salmista ele fala: os ídolos, eles não são deuses. Se fazem deuses, são feitos deuses, porque o homem coloca aquela entidade em postura de Deus, mas ele não é, nunca foi, nunca será, porque o único Deus é o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, é único. Mas nós estamos tão acostumados com essa ideia que muitas vezes nas minhas orações eu já falei: Senhor, Tu és, não existe outro Deus igual ao Senhor. Como assim não existe outro Deus? É porque não existe outro Deus, não é porque não é igual ao Senhor. Ele é Deus, o resto são demônios. Ele é Deus, o resto é nada. Só Ele é Deus e mais ninguém. Então, essa ideia de vários deuses, ela já é resultado dessas filosofias, dessas ideologias, dessas propostas
que estão sendo minadas, né, gotejadas no nosso intelecto, no nosso entendimento. Nós, brasileiros, nascemos, né, assim, somos levados para dentro de um viés religioso que tem a idolatria como cama. E isso para todos os âmbitos, a não ser que você nasça judeu, né? Você vai ser consagrado lá, fazer a circuncisão, e eu sei lá quais são os nomes das consagrações que são feitas. E aí vai ser um único Deus. Em tese, vai ser o único Deus. Mas nós não. Nós não. É meu nome, Beatriz. Existe a tal da Santa Beatriz que está lá na clínica de olhos, né? Santa Beatriz. Outros, de repente, receberam o Maria como nome, né? Beatriz Maria, Maria Beatriz, em honra a quem? Aquele demônio, eu ia dizer, aquele Deus, aquele ídolo, né? Aquele demônio está lá. E aí eu recebi o nome de Jorge. Por que você recebeu o nome de Jorge? Se foi porque a sua mãe achou bonito e ela não tinha ligação nenhuma, ok. Mas na maioria das vezes vai ser Jorge por causa de São Jorge. Vai ser, e assim por diante. E assim por diante. Por quê? Porque nós brasileiros já estamos acostumados com essa ideia de pluralidade, de pluralismo, de muitos deuses, do qual o Deus da igreja protestante é mais um. É mais um. E nós entramos para a igreja com essa mentalidade. E você aceita Jesus? Então tá bom, então agora eu vou seguir esse Deus. Não muda para a ideia de vou seguir o único Deus e todos os demais não são deuses. Não, então eu vou seguir esse Deus aqui que me foi apresentado. E isso vem de longe, né? Como eu citei na primeira pregação. Quando o apóstolo Paulo entra no Areópago, já estavam lá. E ele diz, eu quero falar desse aqui, ó, o Deus desconhecido. Porque a ideia de muitos deuses é muito antiga. Muito antiga. Nós lutarmos contra isso e mudarmos a nossa mentalidade, é preciso que nós... como é que eu vou dizer, devotemos, exercitemos, dediquemos tempo a isso, de vigiar o nosso raciocínio, de vigiar a nossa fala, de vigiar a nossa oração. Não, Senhor, desculpa, não existem outros deuses, o Senhor não pode ser comparado a ninguém, os outros são todos demônios, foram feitos. Perdoa, Senhor, a minha ignorância até na minha oração. Talvez seja por isso que está escrito, né, que nós não sabemos orar como convém, porque nós nos aproximamos de Deus sem saber verdadeiramente quem Ele é, com um conceito deturpado, distorcido de quem Ele é. Graças a Deus pela intercessão, graças a Deus por Jesus, que nos encomenda, que é quem nos encomenda, que nos faz, de fato, estar diante do seu trono, do trono da sua glória. Graças a Deus pelo Espírito Santo, que codifica a nossa oração para chegar aos ouvidos do Pai. Porque se fosse pela nossa capacidade, Jesus Cristo, misericórdia. Não temos essa habilidade. Não temos. Então, eu já começo a introduzir você no assunto de hoje falando isso. Sobre essa questão do pluralismo. Não existe competição a quem é o seu Deus que você mais ama. Não existe isso. A gente fala de ídolos do coração, porque você colocou isso em lugar de Deus. Não é porque é Deus, porque isso é colocado no lugar de Deus, num lugar que pertence a Deus. O ídolo do seu coração é aquilo que te governa, é aquilo que te domina. É aquilo que diz para você, não, peraí, eu não posso abrir mão disso aqui, porque isso aqui é muito importante para mim. E nesse aspecto, Deus é secularizado. Deus fica em segundo plano e você prioriza. Naquele momento, quem está no pódio é a sua família, ou é o seu emprego, ou é o dinheiro que você quer ganhar, ou é o carro que você quer comprar, ou é a vida estável que você quer ter, ou é o filho que você quer tomar. Ou, naquele momento,
ele conseguiu correr e, bum, ficar no pódio. E Deus nos chama a desfazer esse pódio e construir trono e altar. No trono, Deus, o único Deus, se assenta e governa, e reina, e controla. E no altar está você. Com tudo que você julga que é ídolo do coração. Pleno, eu estou aqui nesse lugar de altar, de sacrifício, para que tudo que há em mim esteja sujeito ao governo, ao domínio, à autoridade daquele que é o único Deus. Essa é a ideia. E foi por saber disso, desde o início, desde a Suméria, desde lá de trás, né? Quando a serpente perguntou, é assim que Deus disse? E Eva comeu do fruto e deu para Adão, então o governo foi trocado. Outro Deus apareceu, aspas, né? Agora o pecado reina. Agora o prazer da carne reina, o desejo da carne reina no lugar da vontade de Deus no homem. Agora há um duelo. Não para Deus, porque Deus é Deus. Deus não duela com ninguém. Mas existe um duelo em nossos corações, em nossas almas. Uma briga, um conflito que é permanente, que é constante. E que quando você acha que acabou, é porque alguém te venceu. Alguém venceu. Nunca vai ter fim. Esse duelo nunca vai ter fim, porque você está envolto numa carne onde o pecado reina, e ela vai requerer o seu domínio, o seu governo. Quando você diz assim, não, agora eu estou bem, é porque a tua carne te venceu, em algum momento a sua mente, o seu intelecto, a sua ideia foi anestesiada. Você se curvou, você se dobrou diante de algum ídolo, de algum desejo, de alguma concupiscência, de alguma coisa que deu vitória ao adversário. Porque o adversário não precisa que você saia por aí se prostituindo. Ele não precisa que você saia por aí e pegue um cigarro para fumar ou beba uma cachaça. Às vezes é até melhor que você fique dentro da igreja, é melhor que eu fique dentro da igreja, porque você está tão iludido, achando que está tudo tão bem, que você já está tão Deus na terra, que você está indo a passos largos para o inferno sem perceber. Espero que eu esteja conseguindo me fazer entender. Deus não precisa, o adversário não precisa tirar você da igreja para que você vá para o inferno. Não precisa me tirar da igreja para que eu vá para o inferno. Não precisa. Basta que, de alguma forma, eu coloque um Deus, eu faça de alguma coisa, de alguém, um Deus acima, se é que isso, de Deus, do único Deus. Eu digo, se é que isso é possível, porque Deus não se rebaixa, Ele se retira. É responsabilidade minha e sua buscar aquilo que é incontaminado. Existe isso, incontaminado? Sem contaminação nenhuma. Eu vou lá em Tiago, e aí eu já vou ler o meu primeiro e segundo slide. Tiago, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 22. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos.
Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Ele é ouvinte, ele está dentro da igreja, ele participa das lives, ele passa todos os dias ouvindo tudo que está online. É um cara que, show de bola, né? Maravilhoso. Mas se ele não pratica, ele não passa de alguém que é semelhante, que se olha no espelho. E depois de admirar-se a si mesmo, nossa, como eu sou demais, né? Ó, eu sou tremendo. Como o pastor Kleber, profeta tremendo, Kleber, dizia agora há pouco, né? O fariseu e o publicano. Eu sou demais, eu jejuo 2 vezes na semana, eu faço tudo maravilhoso, eu oro 3 vezes por dia, eu faço obras de justiça, eu faço todas as coisas. Se contempla no espelho, ó. Se contempla no espelho. Depois de admirar-se a si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. Nada, nem as orações, nem as leituras bíblicas, nem as obras de justiça, nada de nada. Se você não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. E aí eu volto para o versículo 16. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. 27. A religião, o nosso Pai, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Não se contaminar com o mundo, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. As Bíblias vão mudando, vai dando um salamonico, né? Vai dando um negócio, meu Deus do céu, quem é que está fazendo a tradução? Mas existe uma razão para as traduções serem mudadas. É para mudar o seu pensamento, mudar a sua visão, a sua cosmovisão. Corromper, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Em outras traduções, não se contaminar com o mundo. Essa é a proposta do Senhor, que você exercite a piedade sem se contaminar com o mundo. Você vai lá, você vai visitar o órfão, você vai lá, você vai cuidar da viúva, você vai assistir o necessitado, você vai implementar a graça do reino de Deus, manifestar amor ao perdido, você vai lá fazer tudo o que você precisa fazer, orar pelo enfermo, pelo encarcerado, amém, você vai fazer isso tudo, mas sem se deixar contaminar com as filosofias deste mundo, sem se deixar contaminar pelo mundo. Você precisa carregar consigo a verdade que é absoluta e não permitir que o muito falar das pessoas coloquem em dúvida aquilo que você acredita, aquilo que a Bíblia diz que é real, que é verdadeiro. Você precisa ter essa sensibilidade, esse discernimento. Em meio às conversas, em meio a uma frase, uma colocação, uma palavra mal dada, muda o sentido de tudo. Muda o sentido de tudo. Por isso, que o Senhor, tomando cuidado, Ele falou lá em Deuteronômio. Rebeca, coloca para mim o meu primeiro slide aí. Só vai aparecer a palavra relativismo. E depois a gente já pode ir para a definição.
Deuteronômio, capítulo 7. Você pode ir abrindo aí enquanto a Rebeca coloca. Pluralismo. Então, vai lá. Confundi, desculpa. Pluralismo. O que significa? Qual é o conceito de pluralismo? E eu passei a semana me perguntando qual era a diferença de pluralismo e diversidade. Porque diversidade é bíblico. Diversidade de dons, diversidade de ministérios, diversidade de execução, diversidade. Existem muitos modos como as coisas são feitas. É uma diversidade, ninguém é igual. Olha para o ser humano, né? Como a gente sempre fala aqui, a gente olha as barcas, aquela galera que entra, que sai, não tem ninguém igual. Isso é diversidade. Pluralismo. Próximo. Teoria que acredita ser um universo composto pela variedade de elementos que, embora diversos, mantêm uma continuidade e uma ligação entre si. Então, vou tomar, por exemplo, uma caixa de lápis. Ok? Caixa de lápis. De lápis de cores. Você tem o mesmo elemento com uma diversidade de cores. Lápis e canetas são diferentes. Diferentes. Então, eles chamam isso de plural. Lápis e canetas. Que têm vivem debaixo da mesma regra. Vou mudar o exemplo. Um lápis de escrever e uma borracha. Ok? Lápis de escrever tem uma função. A borracha tem uma função oposta à do lápis de escrever. Então, o lápis de escrever, você vai fazer o rabisco. Errou, o que a borracha vai fazer? Vai apagar. Ela vai se opor àquilo que foi desenhado, àquilo que foi registrado, àquilo que foi posto. E aí entra a definição de pluralismo. Por quê? Nessa questão em que o iluminismo gera o relativismo, porque é impossível provar todas as coisas pela ciência, e o relativismo abre um campo para várias verdades, eu preciso dar um jeito de que essas várias verdades caminhem juntas. Então, o lápis e a borracha, elas podem coexistir, mas elas precisam seguir regras. E é aí que a coisa embola. Por quê? Porque aquele que define as regras quer que o lápis e a borracha pensem do mesmo jeito. Pensem do mesmo jeito. Então, nós estamos andando na rua, estamos todos de máscara, porque nós temos que pensar no coletivo. Então, nós estamos em plena uma pandemia e todos nós temos que pensar que essa vacina é a melhor solução. Então, todos nós servimos a Deus e podemos nos reunir para um culto ecumênico, porque isso traz tolerância. Isso gera afinidade, bom convívio de todas as partes, sem que haja questionamento daquela verdade. Você não pode questionar. Você não pode dizer assim, mas o Rodrigo Neves não é a Constituição. Porque isso é um absurdo, ele é o prefeito e ele decretou. Mas ele não é a Constituição. Não é ele que manda na minha vida. Ele é uma autoridade constituída e nós devemos obediência. Mas ele não define o que é certo e o que é errado, o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Quem define é isso aqui, é a Bíblia. E a Bíblia me diz que eu tenho que me sujeitar às autoridades. A ideia é fazer com que aquilo que é diverso, até oposto, andem juntos. Não, olha só, borracha, você só pode apagar aquilo que eu disser que está errado. E a borracha vai dizer, não, você só pode ficar no traço, se você sair eu apago. Porque essa é a minha função. É a minha verdade. Uma verdade é a do lápis e a outra verdade é a da borracha. Eu me lembrei, enquanto eu lia e estudava sobre esse assunto,
da minha mãe que dizia assim, você já deve ter ouvido isso, o seu direito termina onde começa o direito do outro. O seu direito termina onde começa o direito do outro. Moralmente falando, a gente pensa assim, poxa, né? Pô, meu direito termina quando começa o direito do outro. Tudo bem, ok. Mas vamos lá, vamos analisar em cima daquilo que nós temos visto ou ouvido aqui, sob a perspectiva das Sagradas Escrituras. O outro tem direito de se masturbar publicamente. O meu direito termina onde começa o direito do outro. Então, peraí, eu vou ter que porque eu abomino essa prática. Eu vou ter que me retirar do recinto porque ele tem o direito de se masturbar publicamente? Então, peraí, o outro tem direito de fumar crack. Crack se fuma, né, gente? Não é injetável, não, tá? Tem direito de fumar crack. Aí ele está numa praça pública. Eu tenho que sair da praça, tirar os meus filhos do parquinho, porque ele chegou e decidiu fumar crack? O meu direito termina onde o dele começa? Não fica esquisito falando assim, nesses termos? Não é estranho? Não é estranho? Por quê? Porque o pluralismo ele vai criar essa regra de convivência, onde você tem que tolerar o outro sem questionar que o que ele está fazendo é errado. O relativismo trouxe isso. E o resultado para esse convívio que é antagônico, que é contraditório, vai ser a regra. Oi? É a história da fake news. Quem determina o que é fake news? E aí a gente vai cair nessa ideia que o pastor Cristiano trouxe, que é o quê? Existe uma regra que é majoritária e existe uma regra que é minoritária. E nesse caso a gente não está falando de majoritário como maioria da população e nem de minoritário como minoria. A gente está falando de majoritário porque aqueles que estão nessa esfera, eles vão comandar a maioria. Então, quem está na mídia, quem está na educação e quem está no governo, na justiça, no aspecto político, vai governar a massa. Eles vão dizer para você, se alguém quiser fumar maconha e você for contra, saia você desse lugar. Os incomodados, que se mudem. Está vendo como isso já está em nós? Os incomodados que se mudam. Você não gostou? Sai fora. Você não é obrigado a ficar. E eu não sou obrigada a sair. Essa ideia, ela já está no nosso meio. As igrejas já estão assim. Você não gostou dessa palavra que está sendo pregada? Não é para você. Você não gosta. Há anos atrás, eu fui numa igreja. Eu lembro que estava eu, Ricardo, irmão do Davi, o Wilson, eu acho que estava o Nando, o Anderson, galera lá de trás. E a gente foi numa igreja que eu não me lembro aqui qual era. Mas o cara, ele gritava tanto, o pregador, ele gritava tanto. Mas tanto, sabe, esse tipo assembleiano, assim, pentecostal. Amém, irmão, eu respeito você, mas não me agrada. E estava eu assistindo e eu só conseguia prestar atenção que o irmão gritava. Você não me pergunta qual foi a pregação, porque eu não conseguia prestar atenção no que o cara estava dizendo. A única coisa que eu pensava é, por que ele está gritando assim? E aí acabou a pregação, foi todo mundo, e o pessoal disse, e aí, cara, eu não sei de nada, porque a única coisa que eu ouvi foi uma pessoa gritando do início ao fim. Não me peça, não me mande esses vídeos de coisa pentecostal, Gideão, porque eu não vou ouvir esse negócio de trovão, não é comigo. Está vendo como isso está na gente? A pregação que ele está fazendo pode estar fundamentada na Bíblia. Deus pode estar falando comigo, me enviando uma mensagem real, verdadeira, uma exortação para a salvação da minha alma. Mas porque não está na minha preferência, eu vou dizer assim, eu não quero. E eu não sou obrigado a fazer.
Isso está dentro da igreja. Então, o irmão, ele chega para você, a gente aprendeu, eu aprendi no último ano, que a gente tem que aturar todas as coisas. Então, a gente vai naquelas igrejas que são 1 metro quadrado e que tem uma bateria acústica. E a gente fica, amém, Jeová, me dá foco na pregação, Senhor, fala comigo nessa noite, amém, Jesus. Porque a gente vai saindo desse aspecto do que você não tem que aceitar tudo, você só tem que conviver. Se você conviver bem, você pode rejeitar. E com isso eu não estou falando para você aceitar o que está fora da Bíblia. O que eu estou tentando mostrar é o seguinte, que hoje existe uma igreja para todo tipo de gente. Foi o que a minha amiga querida escorregou na casca de banana, mas foi só um lapso. Falou lá no Faustão, no Domingão do Faustão. Foi só um lapso, gente. Releva. Deus releva, né, Rebeca? Enfim, para quem não entendeu, a nossa irmã, a vocalista líder de louvor do Diante do Trono, ela continua líder do negócio. Ela falou num programa de televisão, se eu não me engano, foi na Globo, no Faustão, não foi? Acho que foi. Ela falou que tem uma igreja para cada um. Tem uma igreja para todos. Então, tem uma igreja para quem quer ser santo e tem uma igreja para quem não quer ser santo. Tem uma igreja para quem quer ser justo e tem uma igreja para os injustos. Tem uma igreja para quem quer praticar o que está na Bíblia e tem uma igreja que quer para quem quer só o Novo Testamento. E tem uma igreja que tem o nome de pentecostal, mas não pratica absolutamente nada. Mas esses também são acolhidos no reino dos céus. Esse aspecto plural vai ser regido por uma norma, que é o quê? Não critique o seu irmão. Deus tem uma diversidade de ministérios. Deus tem a multiforme sabedoria. Não é porque Deus usa você desse jeito que tem que usar o outro. E eu concordo com o discurso, mas não com o pano de fundo. É verdade. Se Deus me usa com consolo, vai usar o outro com exortação. Se Deus usa o pastor Cristiano pelo ministério de ensino, vai usar o pastor Kleber pelo ministério de profetas. E ok, mas o fundamento dos dois está aqui. É o mesmo. É diferente de eu ter duas coisas distintas, que é um que acredita na Bíblia, Novo e Velho Testamento, em parte, porque não acredita no Pentateuco, por exemplo, acha que Gênesis e a criação é fábula, isso existe, e o outro que acredita só no Novo Testamento, no Evangelho de João, e o resto tudo é desprezível. Sim, existem degraus, filhinhos, jovens, pais, isso tudo é considerável, eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que se permitem ser enganadas, que pegam a verdade e torcem a verdade, deturpam a verdade, transformando a verdade em mentira, em nome de um relativismo que não deveria existir. Porque a verdade de Deus é absoluta. Nós começamos essa série, essas pregações, falando sobre isso. A verdade de Deus é verdade absoluta. Então, se está escrito, é para que eu creia, é para o meu ensino. Mas os sistemas filosóficos, o mundo, cujo Espírito Santo disse, não ameis, está aí para a gente conviver. O próprio Senhor Jesus orou dizendo o quê? Senhor, eu não peço que tire do mundo, mas que livre do mal. E qual é o mal? É o engano. O mal do mundo é o seu sistema de engano, porque ele torce uma palavra a um tio, por isso que Jesus declarou, né? Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir.
E nem um I, nem um tio, ou um J, ou sei lá qual é a letra que está ali, foi revogado. Nada, absolutamente nada foi tirado, mudado. E o Espírito do Senhor ainda acrescenta em Apocalipse. Se você tirar ou se você acrescentar, você vai receber flagelo. Tamanha seriedade do absolutismo da palavra de Deus. Mas quando a gente começa a mudar tudo e o nosso bel prazer para se encaixar, para tolerar, para amar, mais amor, por favor, a gente multiplica, a gente pluraliza coisas que são singulares. Único Deus. Deus é único, Deus é singular, não tem ninguém. Ninguém. Deuteronômio, capítulo 7. Sabendo disso, meu Deus, 11:20. Sabendo disso, Deus disse, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1. Quando Yahvé teu Deus te houver feito entrar na terra prometida para possuí-la, Ele próprio expulsará de diante de ti as nações muito mais numerosas do que tu, hititas, girgazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. São 7 nações maiores e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus entregá-las a ti, tu as derrotarás. E as sacrificarás como anátema. Tem noção do que é isso? Você vai derrotar esse povo, essas nações, e vai sacrificar como anátema. Como maldito, como abominável. Não estabelecerás com ela qualquer tipo de aliança, nem as tratarás com piedade. Não, mas você tem que entender que tem que ter um jeito de falar, tem que ter um modo de explicar, tem que ter... Não, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo, nutra-se da verdade, pratique a justiça, exercite a piedade, viva aquilo que você tem recebido como verdade absoluta. E então, por causa do bom procedimento, por causa da presença de Deus em você, vai haver a atração de outras pessoas. Não é o nosso falar, não é a nossa palavra bem colocada, não é a nossa didática, não é a sua capacidade de convencer alguém. A única pessoa que tem capacidade de convencer a outra pessoa é o Espírito Santo. Você não é o Espírito Santo. Eu não sou. Então, quando a gente vem pregar aqui, a gente vem na expectativa de que Deus conduza você ao arrependimento. A gente vem na expectativa de que a palavra que está sendo pregada com verdade nas Sagradas Escrituras conduza você a uma abertura de entendimento. Porque eu não tenho poder, eu não sou o Espírito Santo. Ele pode fluir por nosso intermédio, mas eu não sou o Espírito Santo. Não é a sua filosofia, não é a sua bela palavra, não é o seu argumento, não é a sua didática, não é o seu poder, não é. Não é. Por mais bonzinho que você seja, por mais cheiroso que você seja, por mais amoroso que sejam as suas palavras, e isso não é desculpa para você ser grosso, para você ser sem educação, isso não é desculpa para você ser ignorante com os outros, ok? Faço a minha ressalva aqui, porque vão dizer que eu estou criticando alguém. Não, estou criticando ninguém. Estou deixando claro que nada disso, nem as suas características, nem as minhas, ajudam em coisa alguma. Porque a única pessoa que pode realmente fazer esse trabalho de convencimento é o Espírito Santo. Só. Não farás alianças com elas de qualquer tipo, nem tratarás com piedade. Ficar com peninha, coitado, gente. Eu sou uma criança. Hoje é uma criança, amanhã é um demônio. Hoje é uma criancinha indefesa, coitadinho. Passa a mão na cabeça dele até os 15 anos e você vai ver o diabo que esse ser não vai virar. 3. Não celebrarás matrimônio com qualquer pessoa de lá, não case com ninguém. Não concederás as tuas filhas a um dos seus filhos, nem aceitarás uma das suas filhas como esposa para teu filho, pois deste modo o teu filho se afastaria da minha pessoa para servir a outros deuses. Qual é o cuidado de Deus? Manter o seu povo consigo. O cuidado de Deus é manter o seu povo salvo, ileso.
Esse é o cuidado de Deus, mas a gente pensa como Tamar. Ai, deixa eu conhecer lá a terra. Tamar não, Diná. Vamos lá conhecer a terra, deixa eu ver quem é esse moço. Diná, filha de Jacó. Deixa eu ver lá como é que são as meninas de lá. Deixa eu ver como é que é a terra. Deixa eu ver como é que essa festa é a maldita curiosidade para o mal. Isso é uma maldição, curiosidade para o mal. Você não tem curiosidade para o que é bom. Deixa eu ver como é que faz essa engenharia. Deixa eu saber como é que funciona a química desse remédio. Deixa eu saber o que produz a eletroestática. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Para o bem. Agora, se for para o mal, deixa eu ver se eu consigo fazer uma bomba atômica. Deixa eu ver. É assim. A bomba atômica é maneira. Fazer aquele negócio para explodir, bum, legal. Aí tem um monte de gente querendo aprender. É uma curiosidade para o mal. Deixa eu ver como é que é o mundo lá fora. Passei a minha vida inteira preso dentro desse aquário. O cristianismo é um aquário, a fé é um aquário. Eu estou aqui dentro desse aquário. Meu Deus, que mundinho! Tem um monte de coisa lá fora para eu experimentar. Foi assim que Diná agiu. Deixa eu ir lá ver. E o que aconteceu? Ela foi violentada. Porque geralmente, eu estou colocando geralmente é muita bondade de minha parte, com toda a modéstia. Geralmente o que vai acontecer é quando você sai da verdade absoluta para conhecer aquilo que é mundano, aquilo que é sistemático, aquilo que é alheio a Deus, você vai acabar violentado, desonrado, destruído. E isso vai influenciar todo mundo que você ama, vai tocar tudo que você conhece. Foi o que aconteceu com Salomão. Salomão estava dentro da redoma de Davi. Redoma ruim, né? Dentro do templo, cuidado por um homem temente a Deus, fazendo as coisas direito. Santo não foi, a gente sabe que não foi. Nos serve de exemplo. Mas Salomão estava ali, herdeiro do templo. Recebeu palavras de sabedoria. Quando eu leio Provérbios, eu vejo Davi falando com Salomão, filho meu. Filho meu. Davi falando com Salomão, Davi depois já experiente, tendo passado por toda a história que a gente já conhece, chegando no final da vida, filho meu, você vai ficar no meu lugar, filho meu. Não faça isso, não faça aquilo outro. E o que Salomão fez? Decidiu fazer aliança com a egípcia. Eu ia ler aqui os capítulos, mas eu vou acelerar. Depois você pode procurar. Salomão decidiu casar com a egípcia e cumpriu exatamente o que estava escrito aqui. Não se dê em casamento, não faça isso. Por quê? Porque eles vão arrancar vocês de mim, vão ensiná-los a servir a outros deuses. E eu friso aqui o texto de Deuteronômio que diz, quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sabe por quê? Porque Daniel, por exemplo, ele foi levado para cativeiro. Ele foi levado para cativeiro. E lá, no capítulo 1 de Daniel, você vai ver a ordem do rei dizendo, olha só, ensina a ele toda a nossa cultura. Salomão tinha sido ensinado na cultura de Davi. Vamos usar aqui os paralelos, ok? Quando eu falar Davi, você entenda reino dos céus, Deus, sagradas escrituras, como queira. Salomão havia sido ensinado, doutrinado, crescido na doutrina de Davi. Daniel chega jovem no palácio e Nabucodonosor olha e diz assim, vou fazer o seguinte, eu vou formatar esse cara. Eu vou implementar nele aquilo que é da Babilônia. A mesma coisa aconteceu com Moisés.
Moisés vai para dentro do palácio do faraó e é educado no Egito, com as coisas do Egito. Mas por que esses homens não se corromperam? Por que Salomão se corrompeu e esses homens não se corromperam? Nabucodonosor disse, olha só, eu vou ensiná-los a minha cultura, eu vou colocar nele, implementar, falar daquilo que a gente adora, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente faz, e eu vou fazer. E aí diz assim, vocês vão comer dos meus manjares. Isso revela uma postura de Daniel, de resistência. Opa, aquilo ali eu não tenho autonomia, eu vou ter que participar, não tem jeito. Afinal de contas, eu estou na terra deles. Mas isso aqui não. Isso aqui toca a minha fé. Eu não vou comer disso. Senhor Deus, Tu és o Senhor dos céus, Tu és o único Deus. Move o coração desse mestre que vai tomar conta da gente. Permita-nos, Deus, que nós sejamos liberados para comer apenas aquilo que é determinado pelas Sagradas Escrituras. Moço, olha só, por favor, nos dê a graça, faz um teste. Se nós comermos só isso e aquilo e nós ficarmos mal, eu cedo para você. Mas se o meu Deus... Não está escrito desse jeito, mas é como Daniel pensa, é como eu acho que Daniel pensa, como eu vejo. Mas se o meu Deus me fizer prosperar, sendo fiel a Ele, guardando aquilo que Ele me instruiu, então eu não sou obrigada a comer nada. Se o meu Deus for a minha formosura, então eu estou livre. Daniel disse, eu não quero. Eu não vou participar disso. Não vou. Porque eu sou fiel àquilo que Deus determinou para mim, aquilo que Deus colocou como verdade absoluta na minha vida. Moisés, do mesmo jeito, ele foi, ele entrou e ele ficou ali, firme. Você não vê Moisés se prostrando diante de Horus. Você não vê Moisés praticando as coisas que os egípcios praticaram. A diferença entre Salomão e Daniel, ou Moisés, como você queira, é que Salomão desobedeceu o que estava escrito. Daniel foi sacado da terra dele por causa da idolatria que estava sendo praticada ali. Daniel foi arrancado do convívio dos seus, foi arrancado do povo que era dele e levado para dentro da corte da Babilônia. Ele não tinha autonomia para decidir isso. Deus determinou isso para ele. E Deus havia determinado para o povo daquela época que estava sofrendo ali o cerco da Babilônia, olha só, se rendam. Jeremias falou, se renda. Vai lá, aceita o jugo de Babilônia. Como é difícil a gente achar que Deus tem uma proposta dessa para a gente, né? Meu Deus, olha só, é vontade de Deus, você fique na sua casa, é vontade de Deus que a gente fique assim, é vontade de Deus. Ele falou, aceita o jugo da Babilônia, aceita enquanto é jugo de madeira, vai lá, planta vinha. Jeremias falou isso, vai lá, planta vinha, ore pela paz da cidade em que você for ficar, porque se elas estiverem em paz, vocês vão viver em paz também. Os que obedeceram, que foram voluntariamente, fizeram as suas malinhas, ouviram a voz de Deus e foram voluntariamente, viveram em paz. Mas aqueles que disseram, não, o nosso Deus é tremendo, Ele vai nos abençoar, nós vamos triunfar sobre todas as coisas. Que resistiam, só que eles falavam isso de boca. O problema é que enquanto eles asseveravam que Deus ia dar grande livramento, eles estavam fazendo oferenda à rainha dos céus. Estavam se curvando diante de Quemos. Estavam multiplicando a abominação no templo do Senhor. Daí Jeremias diz, vocês dizem templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse, só para cometerem mais abominações? Porque vocês estão completamente distantes de Deus, depravados. Por quê? Porque eles aceitaram esse pluralismo que apareceu aonde? Que entrou aonde? Em Salomão. Em Salomão. Por quê? Porque ele rejeitou uma verdade que era absoluta. Deus disse, não se case, não se dê em casamento, porque se você fizer isso,
Eles vão ensinar vocês a adorarem outros deuses. Isso não. Eles vão ensinar vocês a adorarem outros deuses. E aí ele ouviu uma voz dizendo: foi isso que Deus disse? É assim que Deus disse? Não. Eu tive um sonho, Deus apareceu para mim, me deu sabedoria. Eu estou cercado de todas as coisas. Deus é comigo. Eu posso negligenciar um negocinho aqui. Eu sou o rei. Eu sou o rei. Se eu fizer isso aqui, eu vou continuar sendo sábio. A promessa é que o meu reino, o reino de Davi, vai se manter para sempre. Só que ele esqueceu que se o filho fizesse alguma coisa errada, vinha açoite. E veio açoite. E veio açoite. E veio mais açoite. E veio mais açoite. Aí Deus deu refrigério a Judá. Israel não, foi embora. Açoite, 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 açoite. Por quê? Por causa desse pluralismo que entrou. Um pluralismo, verdade, religioso, mas que começa aqui, ó. Começa na nossa incredulidade, no relativar da palavra de Deus. Será mesmo que se eu dormir com uma mulherzinha da egípcia, ela vai me dominar? Será? Essa é, para mim, a prova evidente do que o ato conjugal é uma coisa que vai muito além, mas muito além de dois corpos. Muito além. Você se torna um só. E Salomão se tornou um só com a filha do faraó. Tudo que estava sobre ela veio sobre ele. Absolutamente tudo. E ele só desceu ladeira. Tem nada demais, eu fiz um altarzinho para ela ali, mas ó, Deus não me matou. É igual essa geração, né? A geração hoje é assim. Ah, tá bom, disseram que eu tinha que fazer isso, mas a graça de Deus livra de todo mal, livra de todo pecado, joga no mar do esquecimento. Aí, a gente fica observando, fica de longe olhando. Não acontece nada, sabe? Aspas, não acontece nada. Viu? Deus nem pesou a mão, eu não morri, eu não estou com sífilis, a AIDS não está no meu corpo. Eu estou bem aqui, ó, minha sabedoria. Salomão, a minha sabedoria. Papapó, pipipi, popopó. Aí Salomão foi e casou com outra. E com outra. E com outra, e com outra, e com outra. E o fim disso foi cativeiro. Por quê? Porque toda vez que você sai desse aquário, que é a palavra de Deus, o jugo mais pesado que o sistema pode nos impor, toda vez que você pensa que a Bíblia é o fardo mais pesado a se carregar, e você vai lá fora ver o que tem no mundo, sabe o que acontece? Você é violentado. E essa violência vai tocar todo mundo. Então você vê Daniel saindo da Babilônia, deportado, quer dizer, saindo de Jerusalém, deportado para a Babilônia por causa de um erro lá atrás, que foi virando uma grande bola de neve. Mas ele chega lá e a postura dele é oposta. Eu estou aqui na Babilônia, mas eu não sou da Babilônia. Eu não sou da Babilônia, eu não sou obrigado a servir aos deuses da Babilônia, nem a comer as comidas que são sacrificadas a ele, aos deuses. Eu não vou comer desses manjares, porque o que era trazido para a mesa era consagrado, cozinhado, com o sangue da cabrita que tinha sido imolada para o deus babilônico. A comida era consagrada àqueles deuses, rendia-se graças. Você rende graça pela comida que você come? Quando você faz compras, você vem assim, poxa, graças a Deus, o Senhor me deu condição de botar comida na minha casa. Você diz graças a Deus. Lá eles diziam graças a Baal. E Daniel disse, eu não vou permitir esse tipo de contaminação, porque eles podem falar no meu ouvido. Eles podem
criar um sistema que é externo, mas quando eu me alimento do que está oferecido a eles, eu me faço cúmplice e eu ponho para dentro. Aí você vai questionar para mim, mas Bia, o Senhor Jesus disse que o que contamina é o que sai, não é o que entra. A postura de Daniel revelava fidelidade, e foi isso que saiu. A postura de Daniel revelava zelo, e foi isso que saiu. A postura de Daniel revelava amor às Sagradas Escrituras, e foi isso que saiu. Foi isso que saiu do coração de Daniel, quando ele decidiu não se alimentar do sacrifício que era feito, dos manjares que eram trazidos à mesa. Existem muitos deuses, e eu vou caminhar para terminar, apesar de eu não ter conseguido ler tudo que eu queria. Existem muitos deuses por aí, muitos que foram feitos deuses por aí. Existe uma pluralidade de ídolos que estão conosco todos os dias. E eu gosto de destacar dois, porque para mim esses dois são, assim, tensos. Tensos. Dinheiro e entretenimento. Muito mais do que a sua família. Muito mais do que filho, porque se você amasse o seu filho, como você ama o dinheiro, você abriria a mão de trabalhar tanto para educar o seu filho, para ser mais participante da vida. Mas você usa como desculpa, não, eu estou trabalhando para dar para o meu filho. Seu filho não precisa disso. Mamon é o ídolo muitas vezes venerado. Salvo aqueles que trabalham por escala. E aqui eu abro um parêntese. Se você trabalha por escala, ok? E a escala do seu trabalho cai no dia do culto. Se você trabalha por escala e você pega a escala de outra pessoa no dia do culto, a sua preferência é mamon. É o lucro que aquele dia de trabalho vai dar para você. Mas, Bia, eu preciso pagar as minhas contas. Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das nossas necessidades. Mas eu tenho uma dívida enorme. Problema seu, você que fez. Mas agora eu tenho que me virar para pagar. O seu mamon começa quando você faz uma dívida, seja lá para que for, para ter uma casa, para ter um carro, para ter uma geladeira inox, para fazer uma festa. Não me interessa qual é o motivo da sua dívida. Você devia ter pensado antes, se eu fizer isso, eu vou ter que abrir mão de cultos. Eu vou ter que abrir mão de comunhão com Deus, eu vou ter que abrir mão. Eu ouço pessoas dizendo, mas a gente tem vida com Deus fora da igreja, então vamos permanecer do jeito que a gente está, está tudo bem. Está tudo tranquilo. Escolhas são escolhas, você faz as suas, eu faço as minhas. Nós fazemos as nossas escolhas. E muitas vezes, as nossas escolhas são em detrimento do reino de Deus. E aqui, eu digo, sabe por que a gente faz isso? Porque nós não temos compromisso. Porque é substituível. Você jamais aceitaria o convite para participar de uma conferência ou de um casamento se fosse num dia seu de trabalho. Porque você tem que trabalhar. Mas é dia de semana, eu estou no trabalho.
Tem gente ainda que vai dizer assim, vou tentar trocar por, gostar muito do fulano e tal, mas é assim, você tem que compreender, porque é o meu trabalho, eu não posso abrir mão do meu trabalho. Então, o seu trabalho é muito importante para você. Você está compromissado com isso, porque te dá lucro. Mas no dia do culto, ou no dia do evento, ou no dia da visita a um necessitado, ou do dia, seja lá o que for, é substituível, porque afinal de contas, quem tem que fazer é o Cristiano, o Davi, o Kleber, o Renato, o outro. Eles vivem para isso. Eu, se não for, Deus entende, porque eu não tenho esse chamado. Então você substitui. Você não tem compromisso. Aquele dia não está na sua agenda assim, hoje é dia de culto, não posso marcar nada. Domingo, sábado. Antigamente o culto de oração era no sábado à noite. Sábado à noite é culto de oração pelo Brasil. Mas tem o casamento do seu irmão. Eu não vou. Por quê? Porque eu tenho compromisso. Mas quando você não tem compromisso, então é substituível. Quem é o seu Deus? Quem você adora? Entretenimento. Troca-se tudo. Olha, eu vejo as coisas assim, mas isso tudo para isso, gente. Se move mundos e fundos, que vamos, que vai, que faz, que não sei quem fui. Foi maneiro. E às vezes o entretenimento, assim, eu vou ser bem gentil. Às vezes o entretenimento como é que eu vou dizer? Lícito, porque eu não estou dizendo aqui que ninguém vai para baile funk, nem que ninguém vai, sei lá, uma rave. Espero. Apesar de que trazem essas coisas para dentro, Trazem o pluralismo para dentro. Trazem. E se o culto não tiver essa pegada, do jeito que eu gosto, o culto foi fraco. Se o irmão é daquele que gosta de aqui na igreja, hoje o fogo vai... Aí a gente ouve gente gritando, toca essa! Por quê? Porque entretém, gente. Desculpa a minha sinceridade, é porque isso toca a sua alma. Em algum momento da sua vida você estava fragilizado, estava angustiado e aquele louvor falou ao seu coração e você tem um saudosismo com aquela música que vai produzir aquela mesma sensação que você teve. Isso te satisfaz. É verdade, talvez você não tenha um ídolo na sua casa. Um ídolo, um santo, de barro, de madeira, seja lá o que for. Mas tudo que chega no pódio primeiro está no lugar de Deus. Toda vez que você tem uma escolha entre aquilo que é bíblico, entre aquilo que é compromisso com o reino, seja da forma que for, e você favorece o outro lado, você está colocando Deus, você está secularizando Deus. Deus é singular, Ele não é plural. Ele é um só, único. Não equipare Deus com nada, nem com ninguém. Pegue tudo que você tem e coloque no altar. No altar. Toda sorte de pluralismo é maligna, gente. No campo da ideia, é maligna. Por quê? Porque faz com que você tenha que tolerar, engolir coisas que são inaceitáveis, inegociáveis. Então, eu convido você a fazer uma revista, não agora, que agora de repente você está com raiva, você está assim, que droga, coisa horrível, essa coisa que se fale, que absurdo, quem ela pensa que é, quem eles pensam que são, quem Deus é. Mas quando a poeira sentar, esfriar a cabeça, eu convido você a olhar o seu panteão, sabe? Olhar assim, deixa eu ver. Deixa eu olhar o meu pódio aqui, Deixa eu olhar o meu pódio. Tá, Deus está em primeiro lugar. Se Deus está em primeiro lugar, está tranquilo. Não, não está. É tempo de desfazer o pódio e permitir que Deus estabeleça o seu trono de governo.
sob o altar. Eu convido você durante a semana a analisar isso, se não é assim que funciona o sistema, se esse pluralismo não está em nós, se nós não ligamos coisas umas com as outras. Eu vou dar um exemplo aqui, misericórdia de Jeová, guarda essas palavras. Estávamos nós assistindo um culto de um grupo de pessoas que são os novos reformadores do Brasil, com todo respeito, que estão profetizando sobre a nação, que vai ser a nação mais bendita dos últimos tempos. E eu fui assistir o culto com essa disposição, falei, vamos lá, meu Brasil brasileiro, vamos lá. Aí você botaram um ministério infantil, as crianças assim, e disseram, nós vamos profetizar sobre o Brasil, que vai acontecer, que não sei o quê. E aí eles começaram a cantar uma música. Não é possível. Eu conheço essa melodia. Gente, de quem é essa música? Isso sou eu sentada assistindo. Cara, de quem é essa música? Não, essa música não é Cristo. Essa música não é. Não é. Uma nova ordem, um novo mundo vai estabelecer a paz e não sei o quê. Eu não sei aqui a letra da música. Tem uma versão em português. E aí eu fiquei com aquela melodia, sabe? Cara, eu conheço essa música. Meu Deus! Aí fez assim, plim, Michael Jackson. Eu falei, não é possível. Não pode ser Michael Jackson, não é. Aí eu, não, diz que não é. Pô, aí eu na minha, sabe, na minha torcida, eu pensei assim, cara, eles devem ter pegado a mesma melodia, fizeram um plágio da música, e aí botaram uma letra cristã, porque eu não estava conseguindo entender que as crianças estavam cantando, o som estava ruim. Aí eu peguei o fone, sabe, para pegar uma frase para eu poder pesquisar. Senhor, me deixa ouvir uma frase só. E eu peguei aquela frasezinha, joguei no Google. Era exatamente aquilo que eu estava pensando. Como assim? Como nós vamos transformar o mundo? Como nós seremos a próxima geração? Como? Se a gente reúne tudo debaixo de uma mesma chancela. Não funciona assim. E é a palavra do Senhor que decreta isso. Aquele que é imundo, aquele que é santo, aquele que é justo, continue. O nosso papel, a nossa função é de prosseguir no conhecimento do Senhor. Prosseguir. Com isso eu não estou dizendo que nós somos santos ou que eu sou perfeito. Pelo amor de Deus, não deturpe o que a gente está dizendo. Nós estamos em processo de conhecimento do Senhor. Prosseguir em conhecer o Senhor todos os dias, até que o altar esteja estabelecido por completo, o trono seja a única voz que comanda a nossa vida. Essa é a ideia. Não há divisão. Deus não divide a glória dele com ninguém, meu irmão. Eu espero que você faça essa tarefa de casa durante a semana. Observa como é que existe um monte de vozes mundo afora, uma multiplicação de ídolos, de falsos deuses, que são introduzidos no nosso dia a dia. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser como Daniel, que conseguiu dizer, eu não faço parte disso, eu não quero mais, não estou fora. Conseguiu resistir. Amém?